o que há de tão diferente e por que Kardec é tão influente em meio a nós espíritas brasileiros? Tá? Kardec é diferente porque, apesar de existir uma história anterior a Kardec de pesquisa com médiuns, Kardec desenvolveu um método para poder trabalhar com esses médiuns. Tá? Na Revista Espírita a gente encontra Kardec fazendo um reconhecimento e uma crítica a Emanuel Swedenborg. E ele dizia que Emanuel Swedenborg publicava tudo aquilo que os espíritos lhe diziam. E que algumas das coisas que eram publicadas, como havia falado o Pedro para a gente, tá, misturava a cultura e a crença da época com aquilo que os espíritos queriam dizer. E é por isso que Emanuel Swedenborg coloca alguns temas que nada têm a ver com o espiritismo, mas que teriam a ver com a tradição cristã da região de onde Swedenborg vivia. Kardec, então, resolveu pesquisar médiuns diferentes, nós conhecemos essa história, tá? E o que Kardec tem em mente é que se ele obtém uma mesma informação, uma informação consistente, através de diferentes médiuns, essa informação ela está melhor sustentada do que uma informação que um médium traz isoladamente. Isso parece que a gente esqueceu. Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, como o Pedro também diz, se interessam pela novidade, pelo diferente, pelo místico, tá? Ao invés de buscar a informação que está sustentada, a informação que tem uma base em diferentes falas de espíritos. E uma crítica que se faz à questão de Kardec é se o método de Kardec é utilizável ainda nos dias de hoje. Porque o que acontece? O espiritismo se tornou um conhecimento amplamente divulgado na nossa sociedade e a maioria de nós que trabalhamos com mediunidade, nós lemos os livros espíritas. Então, será que aquilo que a gente produz não estaria influenciado pela produção espiritual anterior? Não sei se ficou clara a colocação que eu estou fazendo. Tá? Será que a gente, na verdade, estuda e repete aquilo que estudou? Tá? Então, onde que o método de Kardec valeria para nós? Então, eu peguei um caso muito curioso, que é um caso que inverte, põe de ponta cabeça o trabalho original de Kardec, mas que mantém a linha metodológica. É um mesmo espírito falando através de médiuns diferentes. Esse espírito é Camilo Castelo Branco. Então, o nosso trabalho, essencialmente, foi pegar as descrições de Camilo Castelo Branco sobre a sua desencarnação. Como é que se deu a sua desencarnação? Através de médiuns diferentes. Então, só situando todo mundo, Camilo Castelo Branco é um autor português, um dos primeiros que sobreviveram de escrever, de fazer literatura, e ele é muito festejado em Portugal por causa disso, e que foi muito influenciado pelo mal do século XIX, pelo materialismo. Camilo teve uma vida muito diferente da vida social. Quando a gente para e pensa assim, não, eu quero crescer, ter uma profissão, formar uma família, tá? Tudo na vida do Camilo foi difícil. Tá? A trajetória dele pelas profissões, ele passou por diversos cursos, ele foi do direito à teologia, ele tentou se formar sacerdote, tá? e não conseguia. Ele se casou com uma mulher casada e eles foram presos por causa disso, porque era proibido à época se casar com uma mulher casada, e aí tiveram que provar que ela já tinha se afastado do marido. Tá? Até hoje é proibido, né? Assim, mas ninguém, não passa pela cabeça de ninguém, né, Cabral? Bom, voltando ao Camilo Castelo Branco, e ele adoeceu, ele pegou sífilis durante a vida dele, e a sífilis foi fazendo estragos no corpo de Camilo Castelo Branco. Então, conversando com a minha esposa, que é médica, eu comecei a falar coisas da vida do Camilo. Ela tem uma obsessão em casa, né, que ele estuda e ela é a primeira a ter que ouvir compulsoriamente, quer ela queira, quer ela não queira, as coisas que a gente está estudando. Tá? Aí ela falou assim, essa doença do filho do Camilo deve ser por causa da sífilis.
A cegueira deve ser por causa da sífilis, é uma complicação da sífilis. Então, boa parte das doenças, dos problemas que o Camilo teve na vida dele, tá, com a esposa casada dele, tá, e as doenças dos filhos, possivelmente se deveu à doença dele. E a doença ligada ao comportamento sexual dele, totalmente diferente do que era preconizado à época, do que era defendido à época. E Camilo, então, já com mais idade, criando os 2 filhos que não conseguiam ficar independentes, ele teve a notícia do médico dele de que ele iria perder a visão. E perder a visão para ele era perder a capacidade de sustentar a família. E ele já havia escrito um livro que eu li para o nosso evento, enquanto encarnado, chamado Suicida. E o livro conta a história de um suicídio. Não é uma novela assim muito diferente, mas é curiosa a forma como ele se reporta ao suicídio. Ele diz no livro, ele torna o suicídio como se fosse assim, um ato poético. Tá? Eu não vou conseguir me lembrar das frases, vocês compram um livro que no livro tem direitinho, tá, tudo que a gente pesquisou. E aí então ele deu um tiro no ouvido direito e desencarnou. Na desencarnação de Camilo Castelo Branco, a gente vai ter então o primeiro médium que percebe Camilo Castelo Branco. Tá? Esse médium é um médium português chamado Fernando de Lacerda. Ele vai psicografar Camilo Castelo Branco de 1906 até 1918, ou 19, se a minha memória não estiver muito ruim, tá certo? Mas no livro está certinho, eu tenho os dados certinho. São aproximadamente 9 mensagens. E a mensagem mais curiosa, então o Camilo, ele faz uma avaliação da vida dele pregressa, uma avaliação inclusive crítica. Um recurso que ele utilizava quando ele era escritor, ele atacava o narrador quando ele estava fazendo a literatura, ele jogava o narrador no chão. Ele era o próprio narrador da história e ele se criticava. Tá? E ao desencarnar, ele continua usando desse mesmo recurso. E o que a gente percebe é que o suicídio mexeu com aquela alma de forma assim, muito profunda, porque quando Camilo melhorou, a impressão que a gente tem vendo ele por esses 3 médios é que ele está em busca de médiuns para poder dizer para as pessoas, olha, não suicidem. Ele se arrepende dele ter feito essa defesa do suicídio, tá? essa exaltação à prática suicida, tá? Enquanto encarnado. E é curioso porque a primeira pessoa que ele procura era um outro escritor português chamado Silva Pinto. E esse escritor português também era um escritor que dependia dos escritos para viver e que estava devendo mais ou menos seus 2 contos de réis àquela época. Tá? E ele estava sem saber o que fazer, ele não conseguia sustentar a família, ele não conseguia encontrar. E o Camilo escreve para o Fernando de Lacerda, para ele, dizendo, olha, eu sei que você pensa em suicidar-se, não faça isso. E o Silva Pinto, ele lê, parece que ele fica meio chocado quando ele recebeu a notícia, e ele lê a mensagem e devolve para o Fernando. Esse estilo não é o estilo do Camilo Castelo Branco. E esse tema vai voltar nas psicografias que ele vai fazer depois. Tá? Que o Camilo vai ditar ao Fernando de Lacerda. E eu acho que isso é uma preocupação que incomoda o espírito, procurar um médium capaz de escrever como ele escrevia. Agora, do pouco que eu li do Camilo Castelo Branco, é muito difícil escrever como ele escrevia. Ele escreve, é quase um novo idioma. Tá? Parece, assim, ele usa termos, expressões, ele usa um português que não é mais falado no nosso meio. Tá? Então, por mais que o médium tenha uma grande cultura vocabular, ele não consegue se expressar da forma que Camilo se expressava. Tá? E não é isso que a gente busca na mediunidade entre eles. O caso do Silva Pinto, vocês leem no Reformador. Tá? O caso é interessantíssimo. Ele se prepara para suicidar-se.
Tá? Ele fica com medo de se matar dentro de casa por causa do impacto que isso teria para a família e aluga um lugar para suicidar-se numa pensão e marca o horário para o ato macabro. Só que a senhora, a dona da pensão, que saía sempre nesse determinado horário, resolve não sair no dia. E ele sai para passear numa praça. E chegando na praça, passeando, tá? Um nobre o reconhece: ah, Silva Pinto, você é o meu escritor favorito. E o seguinte, eu sei que você está com dificuldades. Então, eu tenho 4 contos de réis para poder lhe dar, para poder lhe emprestar sem data de pagamento. E o Silva Pinto fala assim: o quê? É isso mesmo, pode me procurar. E aí então ele resolve deixar para outro dia o suicídio, né? Procura, e é atendido pelo mordomo, não é atendido pelo nobre, pelo conde. E o mordomo vai lá dentro, deixa eles esperando na sala de espera, vai lá dentro, procura o seu patrão, volta, tá? E ele fala assim: do que é que o senhor precisa, doutor Silva Pinto? Ah, eu precisava de 2 contos de réis. Tá? Aí o mordomo volta lá dentro, traz o dinheiro para ele, entrega, e fala assim: olha, o conde falou que tem mais 2 contos de réis, que ele lhe prometeu 4, que não foram 2, tá? Mas que os 2 contos de réis estão aqui. E meses depois o Silva Pinto desencarna normalmente. Ele desencarna não através do suicídio. Ele estava próximo da desencarnação. Então a gente entende que o trabalho do Camilo Castelo Branco, tá, começa a ser efetivo desde a mediunidade do Fernando de Lacerda. Na mediunidade do Fernando de Lacerda, ele fala da vida passada, é o único médium que eu encontrei que traz comunicação de Camilo e que ele se reporta à sua vida passada. Aí depois eu encontrei 2 médiuns, um chamado Ivone do Amaral Pereira, né? Eu até atrapalhei o Pedro, ele estava em casa, menino no colo, a gente ouvia lá pela internet, pelo celular, a menina chorando e tal. E eu: Pedro, que ano que Ivone do Amaral Pereira conheceu Chico Xavier? Aí o Pedro, lá todo apertado, falou assim: 54 ou 55, Jada. Eu vou olhar aqui para você. E eu fiquei assim: nossa, meu Deus do céu, com um menino no colo chorando, né? E que se a menina está no colo chorando, a esposa deve estar olhando, né? E o olhar não deve ser aquele olhar tranquilo, né? E daí a pouco ele me manda lá pela internet a fotografia de um dos livros dele, que tinha lá a data que conta o primeiro encontro de Ivone com Chico Xavier. Então, relembrando a palestra do Pedro, Ivone começou a psicografar em 1926. E desde 1926, se o Pedro não me consertar, tá, ela começa a psicografar o Camilo Castelo Branco. Ela psicografa nesse período, segundo os seus biógrafos, até 1941. E em 41, ela tem um período em que ela fica de 4 anos sem psicografar. Tá? E do jeito que as pessoas descrevem, tá? Eu posso estar errado, apesar de ter o diploma de psicólogo, tá? Mas eu acho que Ivone teve um agravamento do seu quadro de depressão, tá? Durante a trajetória dela. Deve ser muito difícil para uma pessoa ter um quadro de depressão e não ter nenhum dos recursos que a gente tem hoje para essa doença, porque a depressão é uma doença. Tá? Hoje a gente tem uma série de medicamentos chamados antidepressivos que auxiliam a retirar a pessoa da crise. E a Ivone não tinha isso, ela não tinha dinheiro, ela só tinha mediunidade mesmo para poder, e o movimento espírita, o meio espírita, para poder lidar com os seus problemas, os seus sofrimentos psíquicos, os seus transtornos mentais. Então, ela psicografa e ela não conhece o Chico Xavier. Né? Até um determinado ponto, eu também não vou contar a história do Memórias de um Suicida, tá? Mas no livro a gente encontra toda uma descrição do período em que em que Camilo Castelo Branco havia suicidado. Desde o momento do suicídio até ele ser levado pelos lanceiros para a instituição espiritual descrita no livro.
Tá? E a Ivone, ela é uma médium detalhista. Ela parece minhas alunas de psicologia. A gente entrava em sala de aula, elas faziam um screening na gente assim. Eu, pelos olhos delas, eu já via que elas estavam olhando qual a cor do sapato, se o sapato estava velho, se a roupa não sei o quê. E a Ivone tem essa capacidade. Ela, quando ela descreve, tá, minha filha fala assim, nossa, parece Machado de Assis, porque ela recompõe o cenário. E isso é uma característica da mediunidade romancista da Ivone. Então, dos 3 médiuns, ela, Chico e Fernando de Lacerda, ela é a que mais consegue, numericamente, porque eu separei aqui cada ponto de informação, dar descrições do que passou Camilo Castelo Branco durante a desencarnação. Eu estou falando do Chico, onde que o Chico entra nessa história? Todo mundo deve ter se lembrado, a gente fala do Memórias de um Suicida, esse livro tem o contraponto dele, que é o Martírio dos Suicidas, que foi escrito por Almerindo Martins de Castro, tá? Um espírita do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Nesse livro, existe uma transcrição de uma mensagem de Camilo Castelo Branco por Chico Xavier, psicografada em 1936. Então, Ivone começou a psicografar em 26, o Chico psicografou em 36, o Martírio saiu depois. Possivelmente a Ivone, que ela só teve contato com Camilo Castelo Branco até 41, quando ele voltou para poder dizer para ela assim, olha, eu vou reencarnar, 45, 48, não, tá no livro, tá? Acreditem em mim, gente, tá? A Ivone recebeu o Camilo, e depois ela recebe Leon Denis, que chega para ela e fala assim, olha, esse livro, Memórias do Suicida, ele não está completo. Você aceita completar o livro? Porque ele só tem a narrativa do Camilo Castelo Branco. É preciso transformá-lo num livro espírita. É preciso que haja a explicação espírita das coisas que o espírito faz. Se você quiser, eu estou à sua disposição. Então, entre o Chico e a Ivone só vai encontrar com o Chico 55, 54? 55. Tá? Quando ela está morando em Belo Horizonte, tá? E ela pega possivelmente um trem para ir a Pedro Leopoldo. E é engraçado porque o Pedro Camilo descreve o encontro deles, e a Ivone chegou, e você vê que eles não tinham nenhuma intimidade. A gente pensa assim, eles deviam trocar correspondência. Tá? Ali, naquela descrição, não parece que eles se conheciam, porque se pergunta para Ivone, o Chico pega faz uma psicografia de um poeta português e entrega para Ivone Pereira essa psicografia, e o poeta fala para ela que ele se lembrava da época do suicídio dela em Portugal, porque ele era rapazinho quando aconteceu. Antero de Quental, exatamente. E a Ivone fala assim, olha, não, eu acredito que essa mensagem é verdadeira, porque não tem como o Chico saber que eu reencarnei em Portugal e que eu suicidei durante essa encarnação. Então, você vê que eles não tinham muita intimidade um com o outro, eles não se conheciam, eles estavam se descobrindo pela primeira vez. E aí então eu saí pegando as passagens e o que a pesquisa mostra? O que eu não vou conseguir reproduzir para vocês é que eu coloquei em tabelas cada um dos detalhes da desencarnação e o que os médiuns colocam. A conclusão interessante da pesquisa é que a Ivone é o médium que mais dá detalhes, o Chico, todos os detalhes que o Chico passa, a Ivone também passa, então você encontra uma consistência entre as informações do Camilo pela Ivone e as informações do Camilo pelo Chico. Algumas informações são dadas pelos 3 médiuns, pelo Camilo, pelo Chico e pelo Fernando de Lacerda. Tá? Então, essas seriam as coisas. Eu posso dar, por exemplo, passar alguns exemplos aqui para vocês. Olha só. Então, todo mundo sabe que Allan Kardec tem uma parte do livro O Céu e o Inferno em que ele trata do suicídio e dos suicidas. Tem relatos de suicidas. Mas os detalhes do relato da Ivone e do Chico
eles transcendem aqueles que estão lá. Isso dá um novo trabalho para quem se dispuser a comparar as informações que tem aqui com as informações que a gente encontra em Kardec. Então eu vou pegar algumas informações que são comuns. Olha só, a Ivone escreve assim, o Camilo dizendo, ele acabou de desencarnar, ouvia um vozerio ensurdecedor, os espíritos falando no plano espiritual, ele se queixando. Aí na mediunidade do Chico, o átito do nosso ser é um âmbito misterioso, onde se ouvem rugidos do remorso, lamentações do arrependimento. Então, é ele também falando, tá, de uma situação semelhante. E no País da Luz, o Fernando de Lacerda psicografa. Eu também, durante muitos anos, ouvi esses gritos horrorosos, como berros de precito. Berros de precito é uma expressão que a gente não usa hoje. Tá? Então, os três falando desse vozerio no plano espiritual. E aí a coisa segue, uma outra. A Ivone fala assim, começou a gritar como os demais. E o Chico psicografa assim, ululamos, gritamos, suplicamos, choramos, brada-se, estertora-se, geme-se, blasfema-se. Ele descrevendo a situação dele no mundo espiritual depois da desencarnação. Então, a gente encontra semelhanças em detalhes que não são detalhes gerais, são detalhes específicos, e não encontra discrepâncias das psicografias dos médiuns. Então, isso, a nosso ver, é uma das coisas que a gente pode fazer com a literatura mediúnica nos dias de hoje, tentando verificar a consistência das diversas informações que os espíritos nos passam. Esse aqui seria o nosso trabalho.